Olá, vamos então para a nossa última aula expositiva antes da prova. O que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai continuar fazendo o tipo de exercício de treino que a gente estava fazendo na aula passada, a saber, o treino de ler certas formas de fórmula. E essa aula vai ser focada em treinar ler fórmulas, né, que tenham quantificação e letras predicativas binárias. Tá? Tanto trabalhar com a dupla quantificação, começar a aprender a usar um pouquinho da dupla quantificação, embora eu não vá na prova exigir muito disso, mas é importante vocês conhecerem, porque, e a gente pode conversar sobre isso na aula síncrona, é de fato no que a gente chama de quantificação múltipla que realmente aparece a especificidade do cálculo de predicados ou lógica quantificacional. É aqui que a gente encontra algo que a gente só pode tratar com esse instrumental da lógica quantificacional. Então, pelo menos um pouquinho a gente deve ver isso. Então, ou com dois quantificadores, ou esses casos aqui, né, onde a gente tem um quantificador e uma variável livre. Vocês podem ver que, obviamente, eles se interrelacionam, né? Por quê? Porque se eu compreendo isso aqui, vai ficar mais fácil compreender quando eu tiver uma sentença com dois quantificadores, tá? Então, vamos ver agora alguns truques para ler essas fórmulas. Vamos começar com fórmulas abertas com uma variável livre, tá? E com quantificador existencial. Vamos primeiro ver alguns exemplos. Vamos pegar essa daqui e vamos fazer aquilo que eu disse, aquele testezinho, né? De a gente pegar a fórmula e no lugar da variável livre, testar o que aconteceria colocando objetos do universo. Agora eu peguei aqui como exemplo de universo os inteiros positivos, então vamos ver o que aconteceria se eu colocasse o 1 aqui. Bom, o que acontece agora? A gente consegue ler essa fórmula com mais facilidade. A gente pode ou aplicar a definição de verdade e ver o conjunto solução disso daqui, ver o conjunto solução disso aqui. Aí a gente vai saber o que acontece com o 1, né? E ver se isso aqui vai... E a gente sabe, dada a definição de verdade, que o existencial vai dar verdadeiro se existir pelo menos um objeto que satisfaz isso aqui. Então, eu tenho que ver o que é a relação o sucessor de. Bom, existe um sucessor de 1? Sim, existe um sucessor de 1, que é o 2. Bom, tá? Então, o que vai acontecer? O 1, como existe um sucessor de 1, eu sei que 1 entra no conjunto solução aqui. Vamos testar agora, ver o que acontece com o 2. Tem algum caso que colocando um número aqui no x daria verdadeiro? Claro, quando eu colocar o 3 no lugar do x, o 3 é sucessor do 2, então existe um sucessor de 2, portanto, o 2 satisfaz isso daqui. E essas alturas, vocês provavelmente já conseguiram ler. Peraí, mas vai dar certo sempre. Não importa o que eu colocar neste lugar aqui, vai dar sempre vai existir um objeto que é o sucessor dele, porque no conjunto dos inteiros positivos sempre vai ter para qualquer número que eu colocar aqui, vai existir um que é sucessor dele. Então, a gente tem que o conjunto solução disso aqui é igual ao meu próprio universo. Por quê? Mas agora isso que é importante a gente compreender. Por quê? Porque para todo número que eu colocar aqui no lugar da variável livre, né? Para qualquer número que eu colocar aqui no lugar do y, que é a variável livre, vai existir um número menor que ele. Ou seja, o conjunto solução disso daqui são aqueles objetos que são imagem de algum número. Por isso que deu sempre verdadeiro. Por quê? Porque o 1 é imagem do 2 o 1
é a imagem do 2 na relação o sucessor de, porque 2 é o sucessor de 1. 2 é a imagem do 3, porque 3 é sucessor de 3 e assim por diante. Uma maneira que é útil para a gente, pelo menos no começo, compreender isso, é escrever esses nossos conjuntos na forma da lista. Claro que aqui, pelo comecinho, né, porque vai ficar infinito, a gente não vai poder escrever todos. Mas pensar que a gente tem o sucessor de o que eu tenho? Eu tenho par 2, 1, tenho par 3, 2, tenho par 4, 2, tenho par... fazendo bobagem. Tenho par 4, 3, tenho o par 5, 4, tenho o par 6, 5. Bom, o que acontece? Então, eu percebo que para todo eu percebo que todo número, todo objeto deste meu universo é imagem de algum, ou seja, é segundo em algum par. O 1 é a imagem aqui, o 2 é a imagem aqui, o 3 é a imagem aqui, o 4 é a imagem aqui, o 5 é a imagem aqui, o 6 vai ser a imagem do 7 nesses 3 pontinhos e assim por diante, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem que essa fórmula aqui é satisfeita por todos os objetos do universo, por quê? Porque ela expressa o conjunto das imagens da relação S2, o conjunto dos objetos que são segundo com algum qualquer como primeiro. Isso vai valer para qualquer fórmula dessa forma. Se eu pegar essa fórmula aqui, o que eu vou ter? Agora eu vou ter que testar o que acontece substituindo no lugar do y. Então, eu coloco, por exemplo, o 1 no lugar do y. E agora eu tenho que ver o que é a relação U2. O 2 é a relação a metade de. Então, existe no conjunto dos inteiros positivos um número que seja a metade de 1? Não, não existe. Então, o 1 não entra no conjunto solução disso aqui. Vou testar agora o que acontece quando eu coloco no lugar do y o 2. Existe um inteiro positivo que seja a metade do 2? Sim, existe. Então, o 2 entra. O que acontece quando eu coloco 3? Existe um número que seja primeiro com o 3 como segundo na relação a metade de? Não, no conjunto dos inteiros não existe, então o 3 não entra. Testo 4. Existe um número nos inteiros positivos que seja a metade de 4? Sim, existe, então 4 entra... Opa! Entendeu? O 4 entra no conjunto solução aqui. E agora eu sei que vai entrar o 6, que vai entrar o 8, que vai entrar todos os pares. Por quê? Porque todos os números pares, para todos eles, existe um do qual eles são imagem na relação à metade de, né? Porque se a gente escrevesse esse conjunto aqui, saudade de quadro grande, se eu escrevesse ele, né, na forma da extensão, né, dos pares que estão aqui, a gente teria o par 1, 2, o par 2, 4, o par 3, 6, o par 4, 8, o par 5, 10 e assim por diante. Então, o que eu tenho? Eu tenho que o 2 é a imagem, o 4 é a imagem, o 6 é a imagem, o 8 é a imagem, o 10 é a imagem, o 12 é a imagem, e assim por diante, todos os pares vão ser a imagem de algum número na relação a metade de. Então, de um modo geral, a gente pode guardar como regra que quando eu tiver um existencial sobre a primeira variável de uma fórmula que tem uma letra predicativa binária e depois duas variáveis, né? É isso que eu tenho nesses dois casos aqui. Eu tenho quantificador existencial, depois eu tenho duas variáveis e o quantificador existencial se aplica à primeira. Tá? E é importante, uma observação, parênteses, não importa que seja x ou y, tá? Se eu tivesse essa fórmula aqui, deixa eu escrever com outra letra para não dar confusão. Se eu tivesse isso aqui, por exemplo, não sei se aqui ficou. Se eu pegasse essa fórmula aqui,
ela vai ser da mesma forma que essa e que essa. Por quê? Porque eu tenho um quantificador sobre a primeira variável de um par de variáveis depois de uma letra predicativa de grau 2. Então, sempre que eu tiver isso, sempre que eu tiver uma quantificação existencial sobre a primeira variável, depois uma variável livre, no caso de uma letra predicativa binária, essa fórmula vai sempre expressar o conjunto das imagens daquilo que a interpretação associar para a letra predicativa binária, tá? Então, sempre que eu tiver essa forma aqui, eu sei que o conjunto solução vai ser formado por aqueles objetos que aparecem como segundo em algum par da relação em questão, ok? Vamos ver agora o que acontece quando eu tenho uma quantificação existencial sobre a segunda variável nesse tipo de exemplo. Vamos considerar o meu primeiro exemplo aqui. Cadê a minha caneta? Deixa eu só passar para preto. O que a gente vai ter? Se eu considerar essa minha fórmula aqui, essa aqui, né? O que eu tenho? Eu tenho que testar, para ver o conjunto de solução, eu tenho que testar o que eu posso colocar no lugar do x. Vamos colocar o 1 no lugar do x. O que acontece? Existe um número que é a imagem do 1, ou seja, existe um par da forma 1 alguma coisa na relação o sucessor? Não. Por quê? Porque 1 não é sucessor de nenhum número, né? Então, o que acontece se a gente fosse escrever aqui por extenso, podia ter deixado o que eu fiz antes, eu não tenho o 1 como primeiro nunca. O 2 é sucessor do 1, o 3 é sucessor do 2 e assim por diante, mas eu não tenho o par 1 e 1 inteiro positivo aqui, não existe, porque o 1 não é. Então, o 1 não entra no conjunto solução aqui. E por que ele não entrou? Porque ele não apareceu como primeiro em nenhum par. Ou, dito de outro modo, porque ele não tem imagem na relação ao sucessor de. O que acontece se eu, em seguida, testar o 2? Existe um par da forma 2, alguma coisa que eu tenho alguma coisa aqui? Sim, porque 2 é sucessor do 1. Então, 2 entra no conjunto solução aqui. Tá? Se eu estivesse vendo aqui o conjunto solução disso aqui. E a gente sabe que vai dar certo para todos os outros, porque eu tenho par 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3 e assim por diante. Todos os demais números terão imagem na relação o sucessor de, porque todos eles são sucessores de algum número. Ok? Então, eu vou ter aqui 2, 3, 4, ou seja, eu vou ter o universo menos 1, que é o único que não é sucessor de algum número. Mas por quê? Porque esses, todo universo menos 1, são os que aparecem como primeiros, são os que têm uma imagem. Ou seja, são os que pertencem ao domínio da relação. Então, vocês já começam a ver que formas dessa fórmula aqui, onde eu tenho um existencial quantificando a segunda variável, vão expressar o domínio de uma determinada relação. Eu vou apagar aqui, para dar espaço, vamos só ver mais 2 exemplos rapidinho, tá? O que eu tenho aqui? Quando eu pego essa fórmula aqui, eu já sei que ela, como ela é dessa forma, eu sei que ela vai expressar o domínio da relação U2. Então, agora o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver a relação U2 e ver qual é o seu domínio, ou seja, quais são os objetos que aparecem uma vez como primeiros. Bom, e agora a gente já percebe que isso vai estar o universo. Por quê? Porque 1 é a metade de 2, 2 é a metade de 4, 3 é a metade de 6, 4 é a metade de 8. E como o meu universo aqui é o dos inteiros positivos, né? Como ele não termina, né? Para todo número que eu pegar, o dobro dele vai estar no meu universo. Portanto, né, como essa forma aqui, essa fórmula expressa o domínio da relação U, e o domínio da relação U na relação a metade de é o universo, o conjunto solução desse aqui vai dar igual ao universo.
Se eu quisesse ver esse aqui, eu tenho que fazer a mesma coisa. Eu tenho uma quantificação sobre a segunda variável com uma letra predicativa, depois uma variável livre. O que eu tenho que ver? Ela expressa o domínio da relação. A relação aqui no meu caso é T2, que é o quadrado D. Então, eu vou ter que pegar aqueles números que forem primeiro com algum na relação quadrado D. Aqueles números que tiverem alguma imagem na relação o quadrado D. Ou seja, aqueles números que forem o quadrado de algum número, né? Se eu fosse fazer essa relação T2 por extenso, essa I de T2 aqui, né, o que eu teria? Eu teria o par 4, 2, porque 4 é o quadrado de 2, teria o par 4, 9, 3. Ah, não, faltou um 1, né? Teria um 1, porque 1 é o quadrado de 1. Teria 9, 3. Teria 12, 4. Bom, o que aparece... E assim por diante. O que aparece como primeiro nesta relação? Ou seja, o que pertence ao domínio da relação o quadrado D? Todos os números que forem o quadrado de algum número. Todos os números para os quais existir algum, qualquer que ele seja, do qual ele é o quadrado, tá? Então, a gente pode aplicar essa regra aqui. Vamos ver agora o que acontece com universais. Vamos ver o que acontece com fórmulas onde eu tenho uma quantificação universal sobre a primeira variável, né? Com uma letra predicativa binária. Vamos fazer primeiro um pouquinho o exemplo, depois a gente vê, a gente decora o que isso aqui expressa, mas vamos primeiro entender, tá? E vamos fazendo aquele nosso testezinho. Para ver o conjunto solução dessa primeira fórmula, eu tenho que testar, eu vou testando. Veja o que acontece se eu coloco o 1 no lugar do y. Bom, para ver se o 1 entra no conjunto solução dessa fórmula aqui, eu tenho que ver o que acontece com meu monstrengo de fórmula aqui, né? Se isso daqui der verdadeiro para qualquer objeto que eu colocar no lugar do x, falando desse jeito torto, né? Se der verdadeiro para todos os objetos, para o 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, para o 7, se der verdadeiro para todos eles, aí o 1 vai entrar no conjunto solução aqui. Caso contrário, o 1 não entra, a gente tem que testar o próximo até a gente conseguir ler a fórmula, tá? Então, vamos ver o que acontece. Bom, vamos começar pelo começo. Vou testar o par 1, 1. Ou seja, o que acontece quando no lugar do x eu também coloco 1? Aí eu tenho que olhar o que é a relação R2. É a relação maior que 1 é maior que 1? Não. 1 não é maior que 1, portanto, o 1 não entra no conjunto solução. Bom, agora eu teria que testar o 2. Vamos testar o 2. Coloco o 2 no lugar do y, gero esse meu monstrengo de fórmula. Vai dar verdadeiro, o 2 vai entrar no conjunto solução aqui de cima, se somente se para qualquer coisa que eu colocar no lugar do y der verdadeiro. Bom, eu já vejo que não vai dar, porque basta eu pegar o 1, 2, já deu errado, porque 1 não é maior que 2. E essas alturas, você já deve ter percebido, bom, não adianta. Nem precisa testar o 3. Se quiser, pode testar o 3. Mas também vai dar problema. Por quê? Porque para que o 3 entrasse no conjunto solução, eu teria que ter todos os números, o universo, como primeiro na relação maior que com o 3. E eu não tenho. Eu tenho 4, 5, 6, 7, mas eu não tenho todos. E para qualquer número que eu colocar no lugar do y, vai ter um número que não é maior que ele. Portanto, o meu conjunto solução dessa primeira fórmula aqui, nesta interpretação, vai dar o vazio. Mas vamos lembrar por que ela vai dar o vazio. Ela vai dar o vazio por quê? Porque para que alguma coisa satisfizesse aqui o lugar do y, ela teria que ser segunda com todos os objetos do universo. Tá? E agora eu vou introduzir um nome que eu herdei da professora Andréia para esses casos particulares onde eu teria um nome para todos os objetos.
Tá? Mas antes de fazer isso, vamos ver o que acontece aqui com o meu segundo exemplo. Tá? Eu vou apagar esse aqui para não atrapalhar. A gente viu que ali deu vazio. Agora vamos considerar esse meu segundo exemplo aqui. Vamos fazer o mesmo procedimento que a gente estava fazendo até agora. Vamos colocar o 1 no lugar do y. O que eu tenho que depois pegar? Essa pseudo-fórmula aqui e testando o que acontece. Se para tudo que eu colocar no lugar do x der verdadeiro, o 1 vai entrar no conjunto de solução daquela fórmula lá de cima. Eu vou colocar aqui o 1. Bom, o que acontece? Se eu coloco o 1 aqui, então agora eu tenho que ver se o par 1 está na relação V2. O que é V2? É ser divisível por, tá? Ora, é verdade que o 1 é divisível por 1? É. Ah, então, ok, o 1 entrou no conjunto de solução aqui. Mas lembrem, para que o 1 entrasse no conjunto de solução dessa aqui, tudo que eu testo no lugar do x tem que dar verdadeiro com o 1. Então, agora vamos testar o 2 aqui no lugar do x. Tá? O 1 fica fixo, vamos testar o 2. 2 é divisível por 1? Sim. Ah, então deu certo com o 2. Teria que ainda testar o 3. 3 é divisível por 1? Sim, então o 3 também é. Bom, e a essas alturas, a gente não vai poder testar todos, são infinitos, mas essas alturas a gente pode pensar, por que o 1 entrou? Porque 1 é divisível por 1. Por que o 2 entrou? Porque 2 é divisível por 1. Por que o 3 entrou? Porque 3 é divisível por 1. Bom, então tudo que é divisível por 1 vai entrar. Bom, mas todos os inteiros positivos são divisíveis por 1, né? Bom, se todos os inteiros são divisíveis por 1, aqui vai dar sempre verdadeiro. Portanto, agora o 1 entra no conjunto solução disso aqui. Por quê? Porque todos os números são divisíveis por ele. Bom, se eu quiser, eu posso continuar vendo o conjunto solução da fórmula. Eu posso passar para testar. O que acontece agora? Vamos testar o 2, né? Vamos colocar o 2 no lugar do y para ver se o 2 entra no conjunto solução. Vamos testar o meu monstrengo aqui e vamos ver se qualquer coisa que eu colocar no lugar do x vai dar verdadeiro. Ah, eu coloco o 1 aqui, 1 é divisível por 2? Não. Então, 2 não entrou, por quê? Porque tem um número que não é divisível por ele, que é o 1. Então, o 2 não entra. Ah, vamos testar o 3. 3 no lugar do y. Ah, e já testando variando x, eu vejo já de cara que tem um x, tem um número que não é divisível por ele, que é o 1. E essas alturas eu me dou conta, não, mas peraí, o 1 só é divisível por 1, ele não é divisível por nada mais. Então, eu não vou encontrar nenhum outro número pelo qual todos sejam divisíveis. Então, eu já sei que esse conjunto solução aqui vai ser 1, tá? Por quê? Porque essa fórmula aqui, assim como essa daqui, é satisfeita por todos e somente aqueles objetos que são imagens de todos, tá? Bom, eu vou introduzir agora um nome especial para esse objeto, nome que eu herdei da professora Andréa Loparic, que eu acho que é útil. Quem não quiser usar, continua usando conjuntos objetos que são imagens de todos os objetos. Não tem nenhum problema, daí cada um faz como facilitar melhor. Mas deixa eu passar para o slide seguinte para mostrar isso. Para compreender e guardar de onde é que vem esse nome, é útil a gente lembrar de um outro modo de representar relações, né? A gente pode representar relações ao invés de listar os pares, ou ao invés de dar a relação na qual eles estão, a gente pode fazer o seguinte, por exemplo, digamos que eu queira representar I de R2, a relação maior que, né? Eu quero representar essa relação. Eu posso fazer ela assim, eu posso pegar o meu universo, que é aqui os inteiros positivos nesse meu exemplo. Bom, eu não vou conseguir terminar de listar, por isso os 3 pontinhos. Como é uma relação binária aqui, eu coloco
os meus objetos de novo. 3 pontinhos aqui, ficou feio, mas vocês entendem que tem 3 pontinhos. E aí a gente representa a relação relacionando o que vem daqui para cá, conforme se o que está aqui é a imagem do que está aqui. Então, do 1 na relação maior que, o 1 não vai para lugar nenhum, né? O 1 por quê? Porque o 1 não é primeiro com nenhum, então não vem setinha daqui para cá, tá? Pego o 2. Ah, o 2 sim, o 2 é maior que o 1. Opa. O 2 é maior que o 1, então vai uma setinha para cá. Mas só com 1, porque o 2 só é maior que o 1. Já o 3 se relaciona com o 1 e o 3 se relaciona com o 2, porque ele é maior que o 1 e o 2. Só que se relaciona é uma palavra ruim, porque se relaciona, ela é reflexiva, né? Se A se relaciona com B, o B se relaciona com A. Só que a gente quer alguma coisa aqui que indique a direção. Por quê? Porque o 2 é maior que o 1, mas o 1 não é maior que o 2, né? Então, a gente quer marcar um relacionar-se que tenha direção. E a sugestão, então, da professora Andréia é usar a ideia de ver. A gente vai dizer, e eu vou adotar, a gente pode dizer que o 1 vê o 2. Desculpa, que o 2 vê o 1. E o 1 é visto pelo 2. O 3 vê o 1 e vê o 2. O 2 é visto pelo 3, é visto também pelo 4, é visto pelo 5 e é visto por todos os outros. Aqui teria que botar 3 pontinhos, né? Ele só não é visto pelo 1 e pelo 2. O 1 é visto por todos, menos por ele mesmo, tá? E assim por diante. O 4, ele vê o 1, vê o 2 e vê o 3. Tá? Depois de um tempo a gente tem que apagar e começar de novo porque não enxerga mais nada. Mas acho que a ideia tá clara, né? Então a gente diz que quem é primeiro num par vê o segundo, né? Dizer que um objeto vê outro, então, é a mesma coisa que dizer que esse primeiro objeto tem o segundo por imagem numa determinada relação. E dizer que um objeto é visto por um determinado objeto é dizer que ele é a imagem desse outro objeto. Se essa nomenclatura facilitar, adotem, senão não precisa. Mas se a gente adotar essa nomenclatura, aí a gente pode dizer que um objeto que é imagem de todos os objetos é um foco daquela relação, né? Vamos ver o que acontece se a gente representar agora a minha relação V2, que nessa interpretação era ser divisível por, né? A gente tem aqui, a gente pega o nosso universo 2 vezes, 1, 2, 3, 4, 3 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 3 pontinhos. O que eu tenho? Eu tenho que, na relação ser divisível por, o 1 vê o 1, porque o 1 é divisível por 1. O 2 vê o 1 e vê o 2, porque o 2 é divisível por 1 e por 2. O 3 vê o 1 e vê o 3. Ficou ruim, porque ele é divisível por 1 e por 3. O 4 vê o 1, vê o 2 e vê o próprio 4. O 5, não tá aqui, ele vê o 1 e vê o 5. E a gente já viu, né? Se eu continuar aqui, o 6, o 7, o 8, o 9, todos eles vão ser divisíveis por 1. Ou seja, o 1 é visto por todos os objetos. Então, a gente diz, ele é um foco, né? De todo o universo, olha para ele, tá? Então, a gente agora pode dizer que fórmulas dessa forma aqui, fórmulas onde eu tenho um quantificador universal sobre a primeira variável, né, e a segunda está livre, elas expressam o conjunto dos focos de uma determinada relação. O conjunto dos objetos que são imagem de todos os objetos. Na relação maior que nenhum objeto é foco, né? Porque nenhum objeto é menor que todos os objetos neste meu universo, né? E portanto, aqui dava vazio. A relação ser divisível por no universo dos inteiros positivos tem um foco, porque todo número é divisível por 1. Tá? Então, aqui o conjunto solução vai dar 1. Mas qualquer fórmula que eu pegar que tenha essa estrutura vai ser satisfeita
pelos focos da relação, se é que ela tiver foco. Vamos agora considerar o que acontece quando a gente tem uma quantificação universal sobre o segundo lugar, seja ele x ou y. Lembra, o que importa é a posição. Se eu tenho uma quantificação universal sobre o segundo numa relação binária, tá? Vamos fazer um exemplo e vocês vão ver rapidamente o que acontece. Vamos ver o que aconteceria aqui no caso dessa minha primeira, tá? O que eu vou fazer? Eu vou testando, até aprender a ler a fórmula, lembra? A gente vai testando. Coloco 1 aqui no lugar do x. Bom, para o 1 dar certo no lugar do x, eu tenho que considerar esse monstrengo aqui, de fórmula, e ver o que entra no lugar do y e der certo. Se tudo entrar no lugar do y e der certo, o 1 vai fazer parte do conjunto de solução da fórmula, tá? Então, vamos testar o par 1, 1. Vamos começar pelo começo, tá? O que é x2? x2 é menor ou igual. 1 é menor ou igual a 1? Sim, 1 é menor ou igual a 1. Então tá, o 1 deu certo. Só que lembra, para o 1 entrar no conjunto de solução disso aqui, tem que dar verdadeiro o 1 com todos os números. Então, vamos agora testar o 2 no lugar do y. 1 é menor ou igual a 2? Até aqui tudo bem. Vamos testar se eu colocar o 3 no lugar do y. Sim, 1 é menor ou igual a 3. Bom, e agora eu me dou conta. Não, peraí. Não importa o que eu colocar aqui no segundo lugar. O 1 é menor ou igual que qualquer número. Então, não importa o que eu colocar no lugar do x, vai dar igual ao universo. Ou seja, o conjunto de solução disso aqui, desse monstrengo, supondo que eu tivesse um nome para 1, né? O conjunto de solução disso aqui vai ser igual ao universo. Portanto, quando no lugar do x eu coloco 1, esse universal daria verdadeiro, portanto, 1 pertence ao conjunto solução, nessa interpretação disso daqui. Tá? Bom, vamos ver se mais alguma coisa entra nesse conjunto solução, né? Vamos testar agora no lugar do x, o 2. Para o 2 entrar no conjunto solução lá de cima, teria que dar certo com todos os objetos. Vou testar, vou começar o 1. O 2 é menor ou igual a 1? Não, 2 não é menor ou igual a 1. Então tá, então já nem preciso continuar testando. Eu sei que o universal aqui não vai dar universal com o 2 no lugar do x, não dá verdadeiro, o 2 não entra. E essas alturas eu já percebo que eu não preciso agora testar o 3 aqui, né? Por quê? Porque, obviamente, o 3 não é menor ou igual a todo número, né? Fora o 1, neste meu universo, só 1 é menor ou igual a todo número. Então, eu fecho que aqui eu só tenho isso aqui. Mas agora vamos ver. Por que o 1 entrou no conjunto de solução? E por que o 2, o 3, o 4, o 5, qualquer outros não vão entrar? Porque o 1 é tal que ele é primeiro que ele é primeiro. 1 entrou, porque ele é primeiro com todos como segundo, né? Se a gente representar a relação menor ou igual na forma de pares, a gente vai ter o par 1, 2, 1, 3, e aqui assim por diante para todos os números. Depois a gente vai ter o par 2, 2, vai ter o par 2, 3, bom, e assim por diante para cá também. Mas o que importa aqui por enquanto é que o que a gente tem? A gente sabe que a gente vai ter o par 1 como primeiro com 1, como primeiro com 2, como primeiro com o 3, como qualquer outro e ele mesmo. Ou seja, ele vê todos os objetos, usando aquela nossa nomenclatura, né? Se a gente representasse a relação ser menor ou igual, quando eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 e vai 3 pontinhos, 1 faz assim, ó, ele vê todo mundo. E aí a nomenclatura que a gente vai adotar é dizer que o 1 é um mirante, né? Porque ele vê todos. Então, sempre que eu vou ter uma fórmula aberta, uma quantificação universal sobre a segunda variável e uma letra predicativa, binária, todas essas coisas, ela vai expressar os mirantes dessa relação.
E aí eu posso, quando eu quero ver o conjunto solução dessa fórmula aqui, por exemplo, eu posso simplesmente ver, bom, vou ver qual é a relação, e eu sei que essa aqui vai ser satisfeita pelos mirantes dessa relação, se é que ela tem algum. Ela vai ser satisfeita por todos os objetos que são primeiro, com todos como segundo. Então, agora eu vejo lá a relação ser divisível por. O que é a relação ser divisível por? O que ela vai me dar? Ela vai me dar todos os pares onde o primeiro é divisível pelo segundo. Então, ao invés de representar ali, eu vou tentar fazer aqui. Vamos fazer aqui, tá? 3, 4. O que eu tenho? 1 é divisível por 1? É. 1 é divisível por 2? Não. Então, 1 não é mirante na relação ser divisível por. 2. 2 é divisível por 1, ele vê o 2 e vê o 2. Mas só, não é mirante, não vê tudo. 3 é divisível por 1, é divisível por 3, mas só. Bom, e essas alturas eu posso parar de representar, eu posso me dar conta, não. Eu não vou encontrar nenhum que seja mirante como eu tinha antes, eu não vou encontrar nenhum que vê todos. Na relação menor ou igual, o 1 via todos porque era menor ou igual a todos. Mas não tem nenhum número que seja divisível por todos. Portanto, o conjunto solução desse aqui vai dar o vazio, né? Mas tudo que eu tenho que fazer é saber que essa forma expressa o conjunto dos mirantes, ou se vocês não quiserem adotar essa nomenclatura, o conjunto dos objetos que vêem todos os objetos, vocês podem simplesmente dizer o conjunto dos objetos que tem todos os objetos por imagem, tá? Falar em os mirantes de uma relação é simplesmente um resumo para falar do conjunto dos objetos que tem todos os objetos por imagem numa determinada relação. Ok? Bom, o que a gente viu com isso? A gente tem, então, regras, tá? Para o quê? Para como é que a gente usa para as fórmulas abertas com letras predicativas binárias e com duas variáveis, seja a gente colocando um existencial sobre a primeira variável, seja a gente colocando um existencial sobre a segunda variável, seja a gente colocando um universal sobre a primeira, seja a gente colocando um universal sobre a segunda. Vocês sabem que cada um desses conjuntos expressa o conjunto das imagens da relação em questão, o domínio da relação em questão, o conjunto dos focos da relação em questão e o conjunto dos mirantes da relação em questão. É isso que é expresso por essa fórmula. Para saber daí quais são os objetos, vocês têm que ver qual é a relação, qual é o conjunto das imagens, qual é o domínio, qual é o conjunto dos focos e qual é o conjunto dos mirantes. Façam uma pausa, então, antes de seguir adiante, tá? Revendo, vocês podem rever a matéria, né, no material de apoio e façam os exercícios do exercício 8, o exercício 5, 7 e a gente volta em seguida para a segunda parte da aula.